Boa tarde a todos. Chamo João Paulo e venho mostrar-vos a modelação arquitetónica de um edifício, utilizando para isso o programa IFC Builder. O conteúdo terá como objetivo a modelação do edifício que nós vamos designar como edifício de escritórios. Vamos fazer aqui a análise do edifício em termos de modelo, com uma breve apresentação da tecnologia OpenBIM, com recurso à plataforma colaborativa BIM Service Center, e vamos exemplificar essa mesma modelação do modelo arquitetónico, recorrendo à aplicação IFC Builder e exportando para a plataforma colaborativa, a plataforma BIM Service Center, como nós designamos. O cenário do nosso projeto, isto é aquilo que se passa normalmente no gabinete, tem a avaliação de especialidades. Portanto, o dono de obra pretende construir um edifício de escritórios numa determinada localidade. O dono de obra acompanhará as várias fases do projeto. O coordenador do projeto assumirá as funções do gestor BIM. Para isso, irá criar na plataforma BIM Service Center a equipa de trabalho, a equipa de projetistas. Foram contratadas todas as fases de estudo prévio entre projeto, licenciamento e projeto de execução. E, obviamente, que o projeto terá que estar de acordo com a regulamentação e práticas portuguesas. O nosso projeto, o nosso edifício, será constituído por um edifício de escritórios de 5 pisos. O edifício possuirá um hall de entrada e um refeitório ao nível do piso 0. O piso 1 a 3 temos a parte de escritórios e sala de reuniões. E as zonas técnicas ficarão aqui localizadas na zona dos terraços. No fundo, não existe condicionantes em termos de projeto. Os procedimentos de modelação, nós vamos recorrer a máscaras de arquitetura 2D. Os principais cuidados a ter é que essas máscaras de arquitetura, isto é, cada um dos pisos, foram gravados em ficheiros separados, isto é, eu tenho um DWG para o piso 0, tenho um DWG para o piso 1 e por aí fora. Tive o cuidado, previamente, de gravar esses DWGs, garantindo sempre que o mesmo está enquadrado no primeiro quadrante e o mais próximo da origem 00. E o nosso referencial 0, Z0, vai ser ao nível do piso 0, propriamente dito. Portanto, nesta forma, irei então mostrar-vos um bocadinho a plataforma BIM Service Center. Nós, se formos aqui ao site da topinformatica.pt e centrarmos na parte da plataforma para criar o tal projeto e equipa de trabalho, eu acedo então à plataforma, iria fazer iniciar sessão. A sessão, se não tiverem registados, podem fazer o registro, portanto o registro é gratuito, podem sempre fazer o registro na plataforma. No meu caso, como já estou registado, vou aceder à mesma. E como podem ver, depois poderão editar o vosso perfil, colocando uma imagem, dados técnicos, certificados, projetos recomendados, etc. Pronto, nós temos aqui, acima de tudo, queremos falar só um bocadinho da parte relativa à Store, porque a Store é algo que vos permite fazer descargas de várias aplicações, para não dizer mais de uma centena, das quais muitas delas são gratuitas. E destaco, acima de tudo, a aplicação que vamos usar hoje, que é o IFC Builder. E porquê? Porque é só a partir da plataforma BIM Service Center e da respectiva Store é que eu posso descarregar a mesma. Para isso, de acordo com a minha área de interesse, neste caso será a modelação 3D. Temos aqui várias aplicações, entre as quais o IFC Builder, o OpenBIM Revit. Isto é um plugin com vista à vinculação dos modelos arquitetónicos desenvolvidos em Revit para a plataforma BIM Service Center. Temos o SIP Architecture, que será uma aplicação que nos permite ir a um detalhe maior na questão da modelação. E aqui realço também o IFC Loader. Porquê? Porque esta é uma aplicação que nos permite, por exemplo, fazer o carregamento de um IFC na plataforma BIM Service Center. Por exemplo, o Archicad, como não tem nenhum plugin, eu posso pegar no IFC gerado o Archicad e carregá-lo diretamente na plataforma BIM Service Center. Portanto, depois podem dar uma vestinha de olhos aqui em relação a todas as aplicações e ver aquelas que são da área de interesse vossa. Só para realçar
algumas aplicações gratuitas do Realce, por exemplo, se quiserem fazer um projeto da expansão direta, tem aqui o sistema da Daikin, por exemplo. A única diferença é que aqui depois será, ao nível das listagens, das medições, é feita a referência da marca, mas como podem ver, podem explorar, tem aqui uma série de aplicações. Desta feita, vamos então começar por fazer a nossa modelação arquitetónica do edifício. Eu vou guardar depois no final um pequeno tempo para fazerem as perguntas todas que entenderem, aquelas que eu poderei responder, obviamente. Depois as que eu não puder responder, irei responder a elas por e-mail. Vamos então começar com a nossa introdução de dados do nosso projeto. Para isso, abrimos o IFC Builder e vamos criar um projeto novo. Vamos então fazer novo. Eu vou dar o nome que eu entender. Ok. Vamos por aqui, Area Top. A data 2. E vamos chamar exemplo. Consideramos obra vazia. Para que é que serve, por exemplo, esta introdução automática de importação de modelos CAD BIM? Imagina que eu tenho um IFC que veio, por exemplo, do Revit ou de outra aplicação qualquer, que pretende, por exemplo, fazer alguma correção. Posso recorrer à importação do modelo CAD BIM ou modelo IFC para o IFC Builder e fazer o reajuste que eu entender. No nosso caso concreto, nós vamos considerar, então, uma obra vazia. Fazemos aceitar. Podemos editar, então, aqui o piso e chamamos, por exemplo, a referência piso 0, a altura que ele vai situar, por exemplo, 3,70 m. Em relação à cobertura, neste caso, que depois eu tenho possibilidade de inserir novos pisos, por exemplo, piso 1. Vamos também dizer que está a cota 3,70 e vamos definir vários pisos. Piso 2, piso 3 e, por último, piso 4, que vai estar à cota 2,70. Uma questão importante, quando nós definimos estas alturas nós estamos a falar de pronto a pronto, isto é, inclui todas as camadas constituintes dos pavimentos. Se eu tiver um pavimento com a parte de uma laje que tenha a parte estrutural de 20 cm e depois tenha várias camadas, das quais realçando o teto falso, com lado de rocha, peladura, portanto, estas alturas compreendidas entre pisos incluem todas as camadas, ok? Pronto, fazemos então aceitar. Em todo caso, se quiser inserir um grupo abaixo da rasante, por exemplo, se eu quiser inserir um piso abaixo da rasante, uma cave, duas caves, inclusive desnivelar essa mesma cave em relação à rasante numa determinada cota, por exemplo, posso sempre fazê-lo. Muito bem. Desta feita, temos então a estrutura do nosso modelo em termos de corte e em termos de planta está traçada. Vamos começar então por importar as máscaras da arquitetura. Ele pergunta se importar as máscaras, nós dizemos que sim. Fazemos mais e vamos buscar exatamente as máscaras que eu previamente criei, garantindo sempre que cada ficheiro de arquitetura inclui um piso correspondente. Fazemos então abrir, aceitar. Como podem ver, eu tenho aqui vários ficheiros de arquitetura que, de seguida, com a opção vista dos grupos, vou fazer uma correspondência direta do tipo, ok, olha, quando eu estiver a fazer, digamos, o layout ao nível do piso 0, qual é o ficheiro de arquitetura que eu quero visualizar? Vou dizer exatamente piso 0. E assim sucessivamente, faço a referência dos pisos correspondentes. Fazendo aceitar, claro está que às vezes, na fase de introdução de dados, interessa-me visualizar dois ficheiros de arquitetura ao mesmo tempo. Para isso, recorro-me cá em cima ao editar planos, primo no botão lá esquerdo do rato, podendo maximizar ligeiramente esta janela e dizer assim, olha, afinal eu estou a fazer o piso 0, como podemos ver no canto inferior direito, posso ativar em simultâneo o piso 1 também, olha, quero ver os dois ficheiros de arquitetura sobrepostos, porque
Porquê? Por questões de alinhamento, por questões de, digamos, de introdução de dados, facilita-me a introdução, então poderemos sempre ativar os vários ficheiros. Desta feita, vamos começar então por fazer a introdução de dados ao nível da parte da introdução de dados no piso 0. Estas setinhas que estão cá em cima permitem-me subir ou descer de piso, como podem ver, no canto inferior direito, evidencia exatamente o plano onde eu estou. Estamos ao nível do piso 0. Primeira nota importante. A orientação. É muito importante definir a orientação conveniente. Isto porquê? Porque depois, quando eu exportar isto para a plataforma BIM Service Center, para permitir que todos os intervenientes das várias especialidades recorram a este modelo, o referencial ou o norte esteja bem definido. Questões da térmica, por exemplo, que é fundamental. Está bem? Portanto, vamos então agora passar para a parte da introdução de dados. Para isso, vamos aqui ao separador de arquitetura, muros e divisões. Temos aqui a possibilidade de definir o menu de várias formas, fixando o mesmo no ecrã também, neste clipezinho, como podemos ver. E vamos começar por introduzir uma parede exterior. Para isso, eu faço mais e vou designar a minha parede exterior como sendo tijolo, furado, pronto, o nome que eu quiser dar. Só aqui. Vamos então definir tijolo furado de 15 mais XPS de 5 mais tijolo furado de 10, de 11 neste caso, e mais gesso. Muito bem. E uma questão que temos de ter em atenção é, a espessura que nós vamos considerar aqui é a espessura total das camadas que constituem a minha parede exterior. Claro está que nesta fase podemos ter a dúvida, bem, mas qual é que é a espessura que eu vou ter de isolamento, por exemplo? Não tem problema, porque nós depois, em qualquer altura, podemos alterar a respectiva espessura. Nós vamos considerar aqui 0.33, indicando por efeito que é uma parede mieira. Portanto, esta parede é uma parede mieira porquê? Porque ela vai confinar com um edifício adjacente. Temos aqui uma parede mieira, temos nesta situação, temos aqui o edifício então adjacente, e por questões depois da térmica, tem que ter forçosamente esta indicação. Vamos aqui ao parte das capturas das marcas de arquitetura para tirar partido do máximo rigor da modelação 3D, indicando para o efeito a parte da interseção, dou um clique no botão do lado esquerdo do rato em cima da interseção de duas linhas da arquitetura, como podem ver no meu monitor. Okay? Só que o ajuste da minha parede está ao centro. Para isso existe este comando que é a possibilidade de eu fazer o ajuste da parede à direita ou à esquerda ou ao centro da introdução. Eu digo que a parede está, neste caso concreto, situada à direita da linha de introdução. E vou dar o primeiro clique e largo o botão lá esquerdo do rato. De seguida, vou dar o segundo clique no botão lá esquerdo do rato e, como eu não pretendo continuar a introdução da parede, primo de seguida no botão lá direito do mesmo. Portanto, a primeira fase em parede está introduzida. Agora tenho uma outra parede exterior, por exemplo. Vamos aqui à lista das paredes disponíveis. E neste caso vou criar uma parede do tipo 2, que será uma parede de sistema ETICS, em que eu vou ter a espessura do mesmo vai ser de 6, mais bloco térmico. Ok. Neste caso será de 24, mais gesso. Contemplando a espessura com 0.33 metros. Fazemos aceitar, aceitar, selecionamos a parede do tipo 2 e fazemos aceitar. E agora, primo no botão lado esquerdo do rato no arranque, lado esquerdo do rato do segundo ponto de inflexão, vou definindo o perímetro da minha habitação e primo no botão lado direito do rato. E tenho, digamos, se fizermos aqui uma vista 3D, temos a parede introduzida. Parede mieira, parede exterior. Muito bem, fechamos a janela
Vamos agora fazer a introdução das paredes interiores, por exemplo. Para isso, vamos aqui à possibilidade de introdução de paredes interiores, mais. Damos a referência da mesma, indicando para o efeito que será uma parede dupla de placa de gesso cartonado, lado de rocha e placa de gesso cartonado, indicando para o efeito a referência. A referência é muito importante, a referência da parede. E porquê que é muito importante? Porque ela deve se tornar inalterável. Quando eu faço a exportação do modelo para a plataforma BIM Server Center e os outros utilizadores, como a parte do CIP-Term Red, a parte da térmica, fizerem uso do modelo iniciador de todo o processo, que é esta modelação arquitetónica, este nome não pode ser alterado. Porquê? Porque se eu, em qualquer altura, voltar ao modelo iniciador de todo o processo, ao IFC Builder, fizer a alteração de algum parâmetro da espessura da parede, da constituição, da modulação, o modelo ao nível do CIP-Term Red, como já foi definido pelo outro interveniente, bastará para tal só fazer a atualização do mesmo. Portanto, ele vai reconhecer todas as paredes. E para isso, nós também podemos gravar isto para a biblioteca. Então, vamos aqui então definir o nome da parede. Lado de rocha. Mais placa de gesso. Pronto, e a espessura total que nós vamos considerar aqui vai ser de 0.075. Poderíamos exportar sempre para a biblioteca, para futuramente usar noutros projetos. Temos aqui essa possibilidade. Fazemos então aceitar. Vamos só acrescentar numa nova parede interior, que será a parede da caixa de elevador e do ducto, que nós vamos designando como ser, por exemplo, betão armado, mais lado de rocha, mais placa de gesso. Ok? E a espessura será de 0.26. Da mesma forma, poderíamos exportar para a biblioteca. Quando eu faço exportar para a biblioteca, ele por defeito vai para este caminho. Temos aqui a diretoria de trabalho. Em todo caso, como utilizador, nós poderíamos criar uma pasta inerente ao projeto, ou uma pasta biblioteca que eu sei de antemão onde é que ela se situa para futuros projetos. Está bem? Pronto, fazemos então aceitar. A exportação finalizada, aceitar. Temos as paredes criadas. Vou aqui à placa de gesso, que será a parede interior, a primeira parede, do tipo 1 interior, e vou começar por definir o meu contorno. Situando a mesma à direita ou à esquerda ou ao centro, de acordo com a pretensão arquitetónica. Temos aqui a introdução. Vamos aqui agora à parede interior novamente, só que neste caso é de betão armado. A nossa parede da caixa de elevador. Fazemos o ajuste à direita ou à esquerda. Ok, e traçamos também aqui no interior. Temos a parte da modelação ao nível das paredes do piso zero traçada. Agora, podemos pensar em criar uma laje térrea. Esta laje térrea pode ser feita da seguinte forma. Vamos aqui ao separador laje, pavimento térreo. Podemos dispor o menu como entender, já não precisamos das paredes, fechamos. Vamos novamente aqui a laje, pavimentos térreos. Fazemos aqui mais na lista dos disponíveis. E vamos dizer que o nosso pavimento térreo vai ser composto por betão. Reparem, nós podemos usar aqui uma referência do tipo PAV1. Por exemplo, eu poderia fazer isto. Só que, se eu gravar isto para a biblioteca, eu deixo de ter uma referência do que é que constitui o PAV1. Assim, é mais fácil eu criar um conjunto de elementos que fazem parte da minha biblioteca, para isso, dando nomes muito precisos e muito objetivos. Portanto, eu vou dizer betão armado, como se fosse uma laje térrea de betão armado, mais XPS, que seria isolamento. Poderia compor aqui, designar qual é que era a espessura do isolamento. E vou dizer que a espessura total é 0.252. Aceitar, aceitar, aceitar. E agora, com a introdução de dados, vou definir o perímetro da minha laje térrea. Às vezes perguntam-nos, bem, mas esta laje térrea devo definir pelo interior, pelo exterior, pelo eixo da parede? Assim, em circunstâncias normais, sendo uma laje térrea, nós definimos sempre pelo exterior. Botão lá direito rato para
definir e para fechar esse perímetro. O que vai depois contar em termos de quantificação das áreas úteis ou não úteis será sempre o que está por dentro das envolventes exteriores. Portanto, daí não tem que preocupar muito do limite da introdução da laje terra. Temos então a nossa laje terra definida. Desta feita, agora precisamos de definir aqui a parte da compartimentação. A compartimentação que nós vamos traçar, como eu tinha referido inicialmente, nós temos aqui a parte do refeitório, do escritório, temos o ducto, o elevador, temos o hall. Para isso, vamos aqui à parte dos compartimentos e vamos ao tipo de compartimento, criando todos que possam existir na nossa obra. E depois poderíamos adicionar aqui já para a biblioteca. Refeitório. Ok, aceitar. Depois vou ter a circulação. Aceitar. Vou ter aqui o escritório. Vou ter também a parte relativa ao WC. Depois do WC vou ter o meu hall. Depois do hall vamos ter a sala de reuniões. Ok. Vamos por aqui mais o elevador. Vamos por aqui o ducto. Ou a correte, como nós designamos. E por último, a sala de máquinas. Estes compartimentos, se eu os exportar para a biblioteca, futuramente já estão disponibilizados para qualquer obra que eu designe. É claro que, não o fazendo, tenho sempre que reescrever todos os compartimentos. Então, situamos ao nível do refeitório, faço aceitar, e vou dizer objetivamente onde é que eu tenho o meu refeitório. Carrego no botão à esquerda do rato, no espaço compreendido, que está delimitado pela envolvente exterior e pela envolvente interior, e vou dizer refeitório. A seguir, botão lá direito do rato, descrição, vou selecionar, por exemplo, o WC, digo objetivamente onde é que eu tenho o meu espaço WC, depois do WC tenho, por exemplo, o escritório, ok, escritório, depois do escritório vou ter o elevador, depois do elevador vou ter a correta ou o ducto, como queiram chamar. E depois do ducto vou ter o hall. Muito bem, o hall. E designo então o mesmo. Ao nível do rechão, melhor dizendo, ao nível do piso zero, nós podemos ter aqui algumas questões que podiam ser pertinentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de escadas que poderia tentar separar objetivamente a caixa de escadas do meu hall. Mas como isto é um open space, tal não é necessário. De qualquer forma, se eu tivesse necessidade para uma outra especialidade qualquer, como a climatização, garantir espaços diferenciados, eu posso usar nos muros e divisões uma possibilidade que é a divisão virtual. Eu poderia usar a divisão virtual e dizer assim, olha, ok, mas eu tenho aqui uma divisão virtual, ativo todos estes itens aqui na parte dos rastreios e das capturas, e poderia, reparem, faço uma divisão virtual, isto é, eu não faço a introdução fisicamente de um elemento arquitetónico, mas sim posso chegar ali e dizer, caracterizar aquele espaço como sendo, poderia adicionar, por exemplo, a minha escada. Okay? E chegava aqui e designava como sendo escada. E tenho uma separação física de dois espaços, não com um elemento arquitetónico físico, mas sim com uma divisão virtual. Claro está que neste caso não era necessário, o nosso objetivo não seria esse, mas foi algo que me deu para falar porque é muito frequente este tipo de dúvida. Eu vou voltar atrás, temos o undo cá em cima, portanto volto atrás, não esquecer de ir gravando à medida que vamos introduzindo os dados e temos então a parte introduzida do piso zero ao nível da parte da modulação da volumetria. Neste caso agora nós precisamos introduzir elementos, aberturas, envidraçados. Para isso, recorremos aqui ao separador aberturas. Vamos introduzir aqui uma porta. Posso ir aqui à biblioteca. Não tenho biblioteca nenhuma. Não tem mal. Vamos criar. Vamos pôr porta interior.
definindo para o efeito a dimensão da mesma, 0,8. Além da porta interior, vou ter também uma porta dupla. Vamos designar também como sendo uma porta dupla, em que a dimensão da mesma, vamos pôr 1,8, com a mesma altura. Enganei-me na definição do dado. Olha, interior. Vamos aqui. Pronto, vamos aqui corrigir. Faço aceitar, porta interior, e vou objetivamente dizer onde é que tem a porta interior. Não se esqueçam que temos aqui as chamadas capturas das máscaras. Eu posso captar da máscara com muito rigor onde é que está o início da porta ou o fim da porta, que para aqui é indiferente. Portanto, eu só digo, dou o ponto inicial e depois digo qual é o sentido do desenvolvimento do vão. Eu vou dizer assim, ok, o vão vai ser desenvolvido nesta direção. Dou um segundo clique e ele vai assumir a dimensão que eu tinha traçado na definição da minha biblioteca. Ok? 2 cliques. Temos as duas portas interiores definidas e agora vamos definir a porta dupla. Dou início, o desenvolvimento do vão e aqui vamos ter, será um envidraçado interior. Temos então aqui definida a parte da modulação ao nível dos vãos. Vamos agora, dos vãos interiores, vamos agora definir os vãos exteriores. Para isso, vamos aqui à janela ao vão envidraçado. Ok? Vamos aqui às janelas e vamos criar um novo vão. Eu aqui vou fazer uma nota que é muito importante, que tem a ver com a introdução das aberturas, que é de definir, ou devo referir o facto de o envidraçado, eu vou definir uma abertura que vai ser igual e que vou caracterizar com a mesma referência. Isto é, não há necessidade de eu criar para cada envidraçado uma janela diferente, porque senão isto vai nos trazer algumas dificuldades a posterior, por exemplo, ao CIPA-TERM-RE, para a questão da térmica, que é cada um desses envidraçados, se eu colocar cada envidraçado com uma referência distinta, eu quando for para o CIPA-TERM-RE, temos que definir as características do vidro, da caixilharia, dos acessórios para cada um desses envidraçados. Portanto, é mais fácil de caracterizar só uma janela, independentemente das dimensões delas, porque torna-se mais fácil depois ao nível do CIPA-TERM-RE a caracterização do respectivo envidraçado. Está bem? Só temos que definir uma característica, a posterior na especialidade CIPA-TERM-RE, por exemplo. Definindo então as dimensões da mesma, fazemos então janela. Vamos dar de referência a janela 1, por exemplo, aceitar. Além da janela 1, eu vou ter também a janela 2, em que a dimensão dela vai ser de 3.02 por 1.02. E agora vamos começar por definir também, vamos também definir aqui uma porta exterior envidraçada, por exemplo, porta envidraçada. Exterior, em que a dimensão será 1,60 m e a altura será 2,1 metros. Falta-me ali corrigir porta. Vamos por aqui, porta. Selecionando então janela 1, aceitar. A altura do parapeito que nós vamos considerar aqui, vamos considerar 1 metro. Fazemos a seguir a aceitar e vamos introduzir as janelas exatamente na envolvente exterior, posicionando-as em cima da arquitetura. De seguida, botão lá direito rato, selecionamos janela 2, indicando para o efeito que a janela 2, como já tínhamos traçado as dimensões anteriormente, agora é só definir o parapeito se necessário. Ok, vamos manter a mesma altura do parapeito, indicando para o efeito que a janela 2 vai estar situada nesta zona exterior. Ok? E agora temos uma parte de uma janela, o envidraçado interior, como tinha referido. Para isso, botão lá direito rato, será porta envidraçada. Aliás, aqui vamos considerar a porta envidraçada exterior, porque esta porta é 1,60 m. Portanto, 1,60 m. A altura do parapeito aqui vai ser 0. E a nossa porta
envidraçada vai ser situada exatamente como se fosse a nossa porta de entrada. Por último, temos aqui um envidraçado interior, que vai ser a janela do tipo 4. Pronto, vamos criar uma janela nova, não a tenho criada, vamos aqui à biblioteca, vamos fazer mais, chamamos janela interior, por exemplo, definindo para o efeito as dimensões da mesma, como sendo largura 0.6, a altura vai ser 2.02, aceitar, aceitar, podendo também definir a altura do parapeito, vamos para 30 cm. Muito bem, e agora definimos o posicionamento da mesma. Desta feita, temos o traçado do piso 0 todo definido, faltando para o efeito uma nota importante aqui que tem a ver com a questão do agrupamento dos compartimentos. Mas para isso, se nós fizermos aqui um 3D e se fizermos aqui visualizar, temos então o nosso modelo a ser desenvolvido. Depois temos aqui algumas ajudas, como por exemplo informação, consultar a informação do elemento. Eu colocando em cima do elemento que introduzi, ele dá-me a informação objetiva, como podem ver no canto superior direito, do que é que se trata este elemento, qual é a referência que está atribuída, conseguimos identificar se eventualmente introduzir algum elemento mal, assim como também podemos criar cortes, portanto, para melhor elucidar a introdução de dados, pode ser cortes verticais, cortes horizontais, ok? E cortes verticais também. Muito bem, fechando então a janela, vamos agora fazer a atribuição do grupo de compartimentos. Neste caso concreto, eu tenho que criar aquilo que nós chamamos grupo de compartimentos. Para isso vou aqui ao novo editar e vou já criar para todos os pisos. Imagina que eu tenho um edifício com várias frações, tenho vários apartamentos, então eu tenho que ter vários grupos de compartimentos, ok? Para isso eu vou fazer mais e vou designar o primeiro como sendo o piso 0, que foi isto que nós traçamos agora. Defino uma cor e este grupo, dentro deste grupo de compartimentos, eu depois vou agregar quais são os espaços que fazem parte do mesmo. Imagina, numa habitação unifamiliar, seria a casa de banho, WC, os quartos, o hall, a sala de jantar, etc. Neste caso concreto, vai ser o nosso refeitório, o hall e o WC. Portanto, vamos agora criar um outro grupo de compartimentos, que eu vou designar como sendo, por exemplo, o piso 1. Até posso fazer Ctrl Copy, dou-lhe uma cor, situo-me aqui em grupo de compartimentos e vamos ter o piso 2, o piso 3, o piso 4 e por último, como isto se trata de um edifício de comércio e serviços, que é isso que nós pretendemos, temos que criar aquilo que nós chamamos uma zona não útil. Vamos designar como sendo uma zona não útil que nós iremos englobar depois. Nesta zona não útil, o que é que será? Vamos englobar o caso dos ductos, da caixa de elevador, portanto, são espaços que nós vamos englobar aqui dentro, está bem? Pronto, piso 0, aceitar, e de seguida vou atribuir o piso 0 precisamente a todos os espaços que fazem parte do meu piso 0, com exceção, obviamente, do elevador e do ducto. Botão à direita do rato e validei, digamos, o conjunto de compartimentos, ou o grupo de compartimentos. Com a opção atribuir, posso designar aqui a zona não útil e vou englobar, por exemplo, o elevador e o ducto. Botão à direita do rato e temos, digamos, a zona não útil também atribuída ao nível do piso 0. Como podemos ver, temos o piso 0 completamente definido. Neste momento, iríamos passar para o nosso piso 1. Subir então de janela, de piso, fazendo cancelar, e como podemos observar no canto inferior direito do nosso monitor, temos piso 1. Aqui, às vezes dá jeito de ver a envolvente já traçada do piso inferior, que é isto que está aqui a traço interrompido, como podem ver. Outras vezes também nos gera alguma confusão, outras vezes dá jeito a ativar a envolvente que se tivesse definida superior, do piso superior. Neste caso concreto, aqui é indiferente. Nós vamos aqui copiar
Eu vou tirar partido de algo que já fiz em baixo, vou copiar para o piso 1. Portanto, a envolvente exterior pelo menos é a mesma, depois poderá ser um reajuste da parte interior ou da compartimentação. Para isso, nós em projeto temos algo que é copiar grupo. Então, eu posso indicar objetivamente quais são os elementos que eu quero copiar do piso para o piso em questão que estou neste momento. Neste momento, nós estamos no piso 1 e quero copiar do piso 0, posso copiar tudo. Poderia chegar aqui e dizer assim, ok, olha, quero copiar tudo. E a partir daqui já temos aqui uma situação que nos apresenta que é há mensagens de erros no piso 0. Eu copiei tudo, passei a ter mensagem de erro no piso 0, o que é que poderá acontecer? Bem, ele diz, não pode haver compartimentos definidos sob uma laje térrea ventilada ou de maçã. Como eu copiei para o piso de cima a laje térrea e eu não posso ter compartimentos por baixo da laje térrea, quer dizer que esta laje tem que ser convertida naquilo que nós chamamos uma laje de piso. Para isso, nesta fase, o ideal será... Eu poderia ter feito a cópia sem a laje térrea e seria bem mais fácil, mas isto também é algumas dicas para tentarem solucionar os problemas que vos possam recorrer da introdução de dados. Eu vou apagar a laje térrea e, como podem verificar, já deixou de haver ali a nota da não verificação. Agora, temos aqui algumas alterações em termos de compartimentação. Olha, posso voltar... no fundo, posso desconstruir aquilo que construí, que é do tipo, olha, vou apagar aqui as paredes, poder chegar aqui ao ponto de apagar as paredes, por exemplo, posso apagar essas paredes, assim como posso também apagar os compartimentos, pronto, chegar aqui e apagar os compartimentos que copiei de baixo, não deu jeito nenhum copiar, os compartimentos seria só importante a parte do elevador e do ducto, e agora vamos introduzir a parte das paredes exteriores, que seria a parede interior na mesma de placa de gesso cartonado. Vamos aqui selecionar e orientar a face da introdução da mesma. Portanto, vamos aqui fazer um zoom mais próximo. E introduzimos a parede. Vou aqui captar este ponto, dou contorno, valido. Temos aqui o escritório também. Se calhar validei esta parede, não era necessário. Posso ir aqui à opção apagar, ou posso fazer outra coisa que é cortar. Também posso fazer isso, que é uma opção que é dividir a parede, divido a parede neste ponto, e se calhar esta parede introduzia mais. Efetivamente, o que estava a ver era o tracejado da envolvente do piso inferior. Sim, agora vamos fazer a introdução da parede ao nível da delimitação do escritório 3 do escritório 4. Pronto, e por último, a parede aqui ao nível da sala de reuniões. Temos então aqui a necessidade de definir os espaços. Reparem que a fase de introdução de dados não tem que seguir um princípio. Eu posso definir primeiro a compartimentação, depois a laje de piso, ou depois os compartimentos. É indiferente, não existe uma regra. Portanto, inclusive até posso começar a construir um modelo arquitetónico ou uma modelação 3D, de cima para baixo, do meio para cima. Portanto, isso será sempre indiferente. Vamos agora começar por criar então os compartimentos. Vamos aqui à opção Novo. Eu tenho o escritório. Este escritório vai ser o escritório 2. 2, ok. De seguida vou ter este que vai ser o meu escritório 4. Altero a referência. Este vai ser o meu escritório 3. Aqui vou ter a sala de reuniões, então vou botão lá direito rato, descrição, e posso selecionar sala de reuniões. Ok. E vamos definir por último aqui o meu corredor. Vamos à descrição e vamos ter aqui a circulação. Não chamei objetivamente corredor, mas poderia ter feito, chamei-lo como circulação. Muito bem. Vamos então aqui fazer circulação e aceitar. Mais uma vez, vou fazer aqui gravar. Temos então os espaços criados. Vamos agora criar uma laje. Esta laje entre pisos, como nós designamos, vai ser uma laje que vai ter digamos, uma característica do tipo, vamos chamar a laje entre pisos. Aqui, sem estar com muito detalhe ao nível da referência, já vos expliquei da importância das referências, eu posso chamar aqui PAV 1, por exemplo,
em que a espessura total, incluindo camadas, teto falsos, etc., vamos pôr, por exemplo, 0,66 e aceitar. E vou definir o contorno da minha laje pelo limite exterior da envolvente. Além de definir a laje de piso térreo, ou de piso de laje entre pisos, como nós chamamos, eu tenho necessidade de fazer aqui aberturas em laje. Para isso existe o comando no separador laje, aberturas em laje. Basta para tal definir o contorno dando precisamente o perímetro. Um clique para começar, 2, 3. Se me enganar a introduzir, que foi este o caso, posso anular o último ponto de introdução e vou definir o contorno. Fazendo então uma vista 3D de todos os pisos. Tem precisamente a abertura do ducto e da caixa de elevador, como podemos ver. Ok, fechamos então a janela e vamos continuar então com a introdução de dados. Talvez, partindo agora para o procedimento da introdução de dados, que seria a parte da porta. Porta interior. Porta interior, já temos a da WC. Vamos introduzir a do escritório 4, por exemplo. A do escritório 3. Aqui ao nível da sala de reuniões, nós temos a possibilidade de definir porta dupla, como já tínhamos traçado no piso inferior. Porta dupla. E na zona do escritório 2 também vamos ter uma porta dupla. Ok? Portanto, temos então o piso 1 traçado. Vamos passar então agora para a definição do conjunto de compartimentos. Isto é, eu vou ter que atribuir, como fizemos de igual forma no piso 0, tenho que ir ao piso 1 e dizer assim, ok, olha, quais são os espaços que fazem parte do piso 1? Muito bem, seleciono então o piso 1, aceito e primo em cima de todos eles que compõem o piso 1. Botão lá direito rato. Da mesma forma, vou à parte da atribuição e vou selecionar a parte relativa ao espaço não útil. Eu vou englobar também o elevador e o ducto relativamente ao espaço não útil. Botão lá direito rato e fazemos gravar. Temos então definida a parte do piso 1. Posto isto, vamos passar para a introdução do piso 2. No piso 2, quando nós subimos de janela e vamos, portanto, subimos aqui nesta setinha, subir de grupo e fechando esta janela, passo a estar ao nível do piso 2, como podem ver no canto inferior direito. Qual é que é o objetivo aqui? Eu posso copiar sempre o que fiz no piso anterior, partindo do princípio que vou tirar mais partido da cópia do que não é? Portanto, se eu vou tirar a partir da cópia, faz sentido eu copiar, se não, mais vale começar do zero, tomando como referência a planta inferior e fazendo essa respectiva introdução de dados. De qualquer forma, nós vamos tirar partido, vamos aqui à parte do projeto, vamos aqui à opção copiar grupo, ok? No copiar grupo, vamos copiar toda a informação do piso 1, inclusive toda a parte da compartimentação. É exatamente igual, como podemos ver. A única coisa que vai variar aqui é a referência dos espaços. Mas para isso, nós na opção arquitetura, existe aqui a possibilidade de editar o compartimento e de indicando para o efeito que este vai ser o meu escritório 5. Ok, altero a referência. Este vai ser o escritório 6. Este vai ser o escritório 7. E esta vai ser a sala de reuniões 2. Muito bem. Temos então a introdução dos dados ao nível do piso 1 e do piso 2 já traçada. Temos a parte da compartimentação também toda muito bem definida, vista 3D.
Temos aqui o edifício. Reparem, eu aqui pretendo também, digamos, fazer algumas nuances, algumas alterações ao modelo de forma a que possa elucidar o mais possível todas as funcionalidades do programa. Por exemplo, vamos criar aqui no piso 2 alguma diferença. Vamos começar por ativar o ficheiro de arquitetura correspondente, já está do piso 2. Agora vamos passar para, ou melhor, vamos agora passar para o piso 3, assim é que é. E no piso 3 é que vamos criar aqui aquilo que nós chamamos uma situação de zona em consola. Vamos ter uma varanda em consola. Por cima temos um espaço útil e por baixo vamos ter que, digamos, dizer que o paramento é inferior, é exposto à intempérie, para tal que depois nas especialidades complementares possamos introduzir isolamento respectivamente. Estamos no piso 3. Vamos talvez aqui definir de início toda a introdução de dados sem ter que copiar. Vamos aqui para todos os efeitos, muros e divisões, parede exterior. A parede exterior é tal que nós criamos relativamente à parede mieira. Não se esqueçam disso. Portanto, fazemos a introdução da mesma. Depois, fazemos a introdução da parede exterior como sendo DTX bloco térmico. Sempre que eu quiser alterar ou saber a informação, posso consultar com a opção edição. E já sabem que podendo exportar sempre para a biblioteca para futuramente usar noutros projetos. Passa então a aceitar, aceitar. Introduz a parede exterior pelo contorno respectivo. Posso anular o último ponto introduzido. Ok. E vou até a zona da caixa de elevador. Portanto, a parede exterior está introduzida. Agora quero introduzir a parede da caixa de elevador. Aliás, essa parede exterior da caixa de elevador até podemos considerar a mesma. Imaginando que seria também schematics e bloco térmico. Imaginando que o elevador terminaria aqui, poderia ser, por algum motivo. Pronto, dou o contorno. Defino então o fecho da minha parede. Na parte relativa à parede interior, defino então a parede interior como sendo de betão armado lá de rocha, na questão do isolamento térmico e acústico. Ok? Depois, parede interior, a parte relativa à placa de gesso, lá de rocha e placa de gesso. Ok? Vamos então definir a nossa parede interior. Pelo contorno que está pré-definido ao nível da arquitetura. Ok? E agora podemos definir aqui a parte da compartimentação. No que se refere à parte da compartimentação, nós vamos ter necessidade de definir então compartimento novo. Temos aqui o escritório 8 e o escritório 9, e o 10, e o corredor e o WC. Então vamos fazer novo, escritório. Vamos então definir escritório 8. Podemos copiar o nome. E agora definimos aqui o escritório 9. Aqui vamos pôr o escritório 10. Temos a parte relativa ao WC. Temos a parte relativa ao corredor ou à zona de circulação. Ok. Temos aqui a parte relativa ao elevador. E a parte relativa à corete ou ao ducto também. Ok. Temos então aqui definida a parte da envolvente exterior, envolvente interior, a parte da compartimentação. No que se refere às lajes, nós vamos ter 3 tipologias de lajes aqui distintas. E quais é que elas são? Nós temos aqui uma laje
que será pelo exterior da envolvente que eu estou aqui a traçar, que é chamada laje entre pisos. Porquê? Porque esta laje vai confinar com aquilo que nós designamos de espaços úteis ou não úteis. Nós vamos ter esta que será uma laje plana, porque é acessível, é um terraço acessível, é uma laje plana. Aqui será uma laje plana também, uma cobertura que será acessível. E neste caso concreto, será uma laje em que o paramento inferior é exposto à intempérie, por conseguinte, ela tem que ser definida como uma laje entre pisos, mas em consola. Portanto, eu tenho objetivamente que fazer a separação das lajes fisicamente. Portanto, eu não posso traçar uma laje única pelo contorno exterior. Tenho que traçar isto em 3 tipologias. Na opção laje entre pisos, eu posso usar na mesma o pavimento 1 para definir o meu contorno da envolvente interior. Portanto, defino o contorno. Da minha laje entre pisos. Está o contorno traçado. Depois, eu vou ter aquilo que nós chamamos uma laje entre pisos também, mas com paramento inferior exposto à intempérie, que estará em consola. Para isso, vou à biblioteca, posso copiar esta laje, indico objetivamente que está em consola e vou dar um nome diferenciado. Portanto, vou chamar que é pavimento 2. Faço aceitar. A espessura depois é aquela que eu entender em função das camadas que eu irei preconizar, ou tendo em conta as várias soluções construtivas que depois a parte da térmica irá, ou a acústica irá validar. Faço aceitar, aceitar, aceitar e defino o contorno da laje 2. Só que, por azar, ou melhor, eu por lapso criei o contorno pela parte onde será definida a laje em consola. Existe aqui uma possibilidade que é dividir laje. Eu posso sempre chegar aqui ao ponto de dividir laje e não ter que apagar e poderia traçar aqui pontos de divisão. Poderia chegar aqui e dividir a minha laje. Portanto, poderia dizer objetivamente onde é que queria dividir a laje. Ou então, também se acharem que é mais fácil, posso sempre... eu estava aqui a dividir parede e não laje. Portanto, dividir laje será sempre com esta opção que é dividir. Assim sim. Portanto, defino concretamente onde é que quero dividir a laje, dou o perímetro, botão lá direito rato e traçaria. Em todo caso, eu vou talvez apagar e vou traçar novamente, também serve para exemplificação, laje entre pisos, PAV 1, dou o contorno da minha laje exterior. Agora sim, não me vou enganar no seu contorno. Ok? Posso ir por aqui. Ok, botão lá direito rato. Vou definir agora a laje do tipo 2, PAV 2. E defino o contorno efetivo da laje PAV 2. Sempre que me aparecem estas indicações, quer dizer que há elementos propostos, isto é, eu estou a sobrepor a laje ou designada por PAV 1 por cima da laje designada por PAV 2. Temos comandos auxiliares como a possibilidade de mover, em que eu posso chegar aqui e dizer assim, bem, mas este pavimento está em cima, como podemos ver, do PAV 1. Então posso deslocar. E a partir deste momento deixei de ter esta notificação de incoerência ou de aviso de erro, de introdução de dados e modulação. Temos o PAV 2 introduzido e agora vamos introduzir uma cobertura plana, em que eu vou chamar COV cobertura 1, indico a espessura como sendo 0.35 e dou o contorno da minha cobertura exterior. Okay. Botão lá direito rato, da mesma forma, tenho aqui uma incoerência, tudo bem, vamos à opção mover. Movemos então os elementos, de forma a evitar essa sobreposição. Voltamos a introduzir cobertura 1 e vamos introduzir, digamos, na nossa varanda exterior, a respectiva cobertura 1. Já está, se eu fizer uma vista 3D, podemos visualizar exatamente o modelo. Ok? Daí a necessidade de indicar objetivamente que esta laje
é uma consola, ok? Definimos na mesma como uma laje entre pisos, mas será sempre uma consola. Vamos talvez aqui introduzir também, recorrendo a muros e divisões, talvez usar aqui umas proteções e gradeamentos. Para efeitos, digamos, de 3D, em que eu vou designar grade, indicando a espessura, pode ser 0.2, e a altura será 1 metro. Vou indicar a grade. Pronto. Valido ou anulo o último ponto introduzido. E vou continuar então a introduzir a grade deste lado. Faço o ajuste da face da introdução. Ok. E vista 3D. Introduzi aqui o murete ou uma grade. E faço fechar. Vou gravar. Temos então aqui a parte da compartimentação já feita, das lajes definidas. Falta-nos a parte relativa às nossas aberturas. No que se refere às aberturas, podemos talvez começar pelas aberturas interiores, da mesma forma. Portanto, fechamos este menu. Aberturas, porta interior. Indicando posicionamento da respectiva porta. Damos um clique e o segundo clique define-nos o desenvolvimento da nossa abertura. Ok? Além das portas interiores, nós temos também a parte dos envidraçados exteriores, portanto, vamos definir o envidraçado, pode ser a porta do tipo 3, envidraçado do tipo 3. Vamos aceitar. A altura do parapeito poderia considerar aqui uma altura, neste caso, aceitar. Depois do envidraçado do tipo 3, vamos considerar também do tipo 1, por exemplo, janela do tipo 1, em que eu poderia considerar ou não a altura do parapeito. Vamos definir, por exemplo, 1 metro. Temos aqui a altura do parapeito. Temos mais uma aqui do tipo 3 também introduzida. Porta envidraçada. Ok, cada acesso. Editando as características, temos aqui a largura e a altura dela. E temos a porta envidraçada introduzida. Vamos, por último, também introduzir duas do tipo 1. Ok? Do tipo 1. Altura do parapeito vamos considerar 1, que são estas duas que nós temos aqui traçadas. Vamos considerar aqui uma, por exemplo, uma e outra janela. Pronto. Já agora definimos outra também aqui. Isto tem a ver com aquilo que foi preconizado na fase de arquitetura 2D e vamos manter esse critério em termos de modelação dos envidraçados. Posto isto, carece também da criação do grupo de compartimentos. Isto é, o grupo de compartimentos é feito da seguinte forma, com a opção atribuir. Estamos ao nível do piso 3, seleciono o piso 3, aceito e vou dizer objetivamente quais são os compartimentos que fazem parte do meu piso 3. Seleciono-os com o botão lá esquerdo do rato, de seguida o botão lá direito do rato e temos então o conjunto de compartimentos atribuído. Falta-nos também fazer a atribuição do conjunto de compartimentos ao nível dos espaços não úteis, como sendo o elevador e o ducto. Então seleciono o meu grupo de compartimentos respectivamente, primo no botão lá esquerdo do rato em cima do elevador e do ducto e botão lá direito do rato. Portanto, quer dizer que quando eu vou aqui à parte do atribuir, eu passo a ter no grupo de espaço não útil, tenho 3 vezes os elevadores e 3 vezes os ductos. Claro que depois, se quiser atribuir BTRs diferentes ao nível da térmica no modelo, eu posso sempre criar 2 espaços não úteis diferenciados. Eu poderia ter o espaço não útil chamado elevador, o espaço não útil chamado ducto, e iria objetivamente depois selecionar os compartimentos que compõem, digamos, esses espaços não úteis. Temos então definido a parte relativa ao piso 3, vou gravar novamente, e vamos passar para a parte da introdução do piso 4.
Subindo de piso, podemos constatar no canto inferior direito que diz lá planta 4. Reparem, aqui supostamente devia-se chamar piso 4. Não tem mal, eu vou aqui a projeto, vou às plantas grupos e eu por lapso não alterei aqui o nome. Edito e chamo piso 4. Os pés direitos, ou as alturas, melhor dizendo, não é os pés direitos, porque isto aqui é de pronto a pronto, será as alturas totais. Podem ser sempre definidos em qualquer fase da introdução de dados. Faço aceitar e vou gravar. Então vamos fazer a introdução do piso 4. Ao nível do piso 4, vamos aqui à parte da arquitetura e vou às paredes exteriores. E nas paredes exteriores vou introduzir as paredes exterior do tipo 2. Portanto, será bloco térmico, ETICS, sistema ETICS, ou EPS. Temos mais bloco térmico de 24, mais gesso. Ok, aceito e vou definir concretamente qual é o contorno da exterior, fazendo o ajuste correspondente a esse contorno exterior. Muito bem. Eu fiz o contorno sequencial, o contorno seguido. Mas nada me impede, já agora, chegar aqui, eu vou voltar atrás. Não é imperativo que assim o faça. Eu posso chegar aqui e terminar, fazer o botão lá direito rato para terminar a introdução. Depois começava na parte inferior, fazia o ajuste, introduzia este segmento de parede. Botão lá direito rato, em vez de fazer contínuo. Portanto, não é necessário que seja contínuo toda a parte envolvente exterior. Tá? Olha, enganei-me aqui. Afinal, o contorno não era por aqui. Tinha que definir concretamente na zona da sala das máquinas. Não tem mal, vou aqui a paredes, amores e divisões. Tenho aqui uma possibilidade que é dividir a parede neste segmento. Apago este bocado de parede que não interessa. Posso sempre, com a opção mover parede, pegar neste ponto e puxá-lo para o limite pretendido. Depois vou à parede exterior, seleciono novamente tijolo sistema ETICS e continuo a definir então o contorno por onde eu pretendo efetivamente. Okay? E agora, uma vez que estou na parte da compartimentação interior, vou aqui à parede interior, vou selecionar botão armado, por exemplo, e vamos fechar aqui com o botão armado. Está bem? Esta zona. Espaços, como já fizemos de igual forma nos pisos inferiores, temos na parte da arquitetura, temos aqui a parte da compartimentação, vamos selecionar aqui a circulação, primo em cima do espaço correspondente e vou designar como sendo circulação. E agora vou associar o compartimento também, neste caso, que será a sala de máquinas. Ok, sala de máquinas. Relativamente às aberturas, as aberturas vão ser do tipo 2, praticamente todas elas, sim, vão ser todas do tipo 2. Vou aqui a aberturas, janela ao envidraçado e vou pôr aqui do tipo 2. Faço aceitar. Poderíamos definir aqui uma altura de parapeito, eventualmente. Esta abertura ultrapassou o limite da minha parede. Posso voltar atrás e vamos aqui voltar a definir a abertura. Portanto, quer dizer que a abertura não é do tipo 2, é sim do tipo 1. Ok? Pronto, essa sim. Valido então a abertura do tipo 1. Mesmo assim, tem uma dimensão maior. Posso consultar aqui a dimensão da minha janela. Já estou a ver que a do tipo 1 não é. Vou ter que criar uma janela nova. Ou aqui este editar recursos que me permite, como podemos ver, colocar aqui uma cota e vou verificar bem, mas qual é a cota daqui a aqui? Tem 0,80, portanto quer dizer que a minha janela não está bem. Então vamos criar uma janela nova. Apago esta janela, já não me interessa. Aberturas, vou apagar esta janela, vou criar um vão envidraçado novo, pode ser uma janela do tipo 1, vou à lista dos envidraçados disponíveis, posso copiar e vou chamar a janela do tipo 3, por exemplo, em que a largura é sim 0,8
e a altura pode ser exatamente aquela que ali está. Agora sim, e faço a introdução das minhas janelas, tipo 1, tipo 3, duas tipo 3, ok? E temos aqui outra também do tipo 3. Muito bem. Posto isto, temos necessidade agora de introduzir a parte relativamente aos dados da laje entre pisos. Laje entre pisos. O pavimento que nós vamos introduzir vai ser, reparem, daí o facto de não ter identificado objetivamente e não ter dado um nome, faz com que eu tenha dúvidas de qual é efetivamente a laje. Portanto, essa é algo, isso é algo que vocês têm que ter sempre atenção, que é dar nomes muito objetivos e muito precisos. Pronto. Vamos consultar, vamos descer ao piso inferior, vamos editar a estalagem. Em caso de dúvidas, temos sempre a possibilidade de editar o piso inferior. Edito o piso inferior e vou verificar é o pavimento 1. A laje entre pisos é relativamente ao pavimento 1. Então vamos selecionar a laje entre pisos designada como pavimento 1 e vou dizer objetivamente para onde é que anda a laje entre pisos. Ok, subindo então, temos o piso e atribuímos então aqui a parte da compartimentação em que eu vou fazer novo editar, vou atribuir o piso 4 com a opção atribuir, piso 4, primo em cima dos compartimentos que fazem parte do piso 4 e valido no botão lá direito do rato. Faço então gravar e temos o piso 4 traçado. Neste caso concreto, temos agora a necessidade de fazer a parte relativa à cobertura. Portanto, fechando esta janela da atribuição do grupo de compartimentos, como é que nós fazemos a introdução da laje de cobertura? Como já fizemos nos planos inferiores, que é o terraço, vamos aqui à opção laje e vamos definir uma cobertura plana, já temos a cobertura traçada, defino o contorno exterior da mesma. Neste caso está em consola, botão lá direito rato, e temos a nossa cobertura traçada. Falta-nos aqui qualquer coisa, falta-nos aqui, como veem, eu introduzi numa primeira fase a cobertura da zona da casa das máquinas e da caixa de escadas, e falta-nos aqui uma laje ao nível deste piso. Será uma cobertura plana, não é? Também, aqui assim, que será ao nível do piso 4. Transitando então para o piso 4, falta-nos definir toda esta cobertura plana por este contorno. Com a opção laje plana, cobertura, vou definir então o contorno da minha cobertura plana. Então aqui o contorno e o botão lá direito rato. Como já verificamos anteriormente, havendo sobreposição de algum elemento da cobertura, sobrepondo duas coberturas, duas lajes, há necessidade de fazer um reajuste, não é? Para que não haja esta sobreposição, como podem ver. Para isso, movo ligeiramente o plano da cobertura, ok? E vamos retificar a mesma. Sempre que nós introduzimos os dados, existe um separador em resultados que nos permite fazer o cálculo também e evidenciar se temos alguma incoerência em termos de modelo. Portanto, quando eu vou ao separador de resultados e faço calcular antes de exportar para a plataforma BIM Service Center, eu posso sempre fazer esta verificação. Ok? Pronto. O modelo está todo definido. Se agora fizermos então a vista 3D de todos os pisos, tem o modelo todo traçado. Pensámos sempre em criar um modelo onde pudéssemos passar por todas as funcionalidades. Nunca se esqueçam que eu posso obter informação em todos os dados introduzidos. Inclusive, aqui na opção elementos, eu posso tornar
o objeto transparente, carregando para o efeito aqui no ativar o layer respectivo, ou então carregando neste cubinho, posso transportar 3 vezes, eu posso definir transparências e ver o modelo então definido. Pronto, temos então o modelo introduzido, vou fechar a janela e vou gravar. Nós agora temos também, eu queria-vos agora falar de duas situações que também podem ser úteis, que têm a ver com modelos. Às vezes há necessidade de importar modelos IFCs com vista a fazer alguma correção que seja pertinente. Portanto, não estar à espera do arquiteto para me fazer correção de alguma volumetria e possa então importar. Como é que nós fazemos? Portanto, o nosso modelo que nós tínhamos proposto foi definido na sua totalidade, foi atribuída, só para recapitular, definimos o piso 0, piso 1, 2, 3 e 4, definimos a parte da casa das máquinas, definimos laje entre pisos, laje térrea, laje de cobertura acessível, laje de cobertura não acessível, laje com paramento inferior exposto à intempérie, a importância dos nomes dos elementos, só para referir isso também, que é muito importante porque haja uma vinculação depois com as outras especialidades. Pronto, e agora vou partir de um princípio que é, por exemplo, imaginemos que eu tenho um projeto que foi feito um levantamento não topográfico, mas foi-nos cedido uma nuvem de pontos, em que eu tenho que fazer a modelação a partir dessa nuvem de pontos. Eu vou criar aqui um projeto novo, vou chamar EDTop, por exemplo, underscore 12 underscore 05 underscore 2021 obra A, e vamos chamar nuvem de pontos. A nuvem de pontos, e também vai permitir aqui depois falar sobre outra possibilidade, que é muitas das vezes eu não tenho ficheiros de arquitetura propriamente ditos. Eu não tenho possibilidade de, não me foi fornecido o ficheiro de arquitetura, foi-me fornecido um PDF ou uma imagem digitalizada, como é que eu depois vectorizo ou como é que transformo isso em elemento ou em volume. Pronto, então vou criar uma obra vazia, por exemplo, faço aceitar e aceitar. Desejo introduzir uma máscara, vou dizer que não, porque eu vou-me cingir à parte do ficheiro da nuvem de pontos que me foi fornecido e de seguida vou aqui à parte do projeto e vou importar um ficheiro que é aquilo que nós designamos uma nuvem de pontos. Onde é que ele está? Vou aqui ao meu ambiente de trabalho, preparei aqui um pequeno exemplo, importo essa nuvem de pontos, ele está a importar então um modelo, demora algum tempo, o modelo tem algum peso, estamos a falar de alguns megas de importação, isto não é um modelo propriamente vetorizado, são milhares ou milhões de pontos que fazem parte deste mesmo modelo, portanto ele está a importar. Pronto, vamos aqui só esperar mais um bocadinho. Entretanto, vão preparando as vossas questões, que daqui a um bocado vou despender algum tempo para colocar, para vos responder a questões que entendam que sejam pertinentes e que sejam necessárias de esclarecer. Portanto, já podem eventualmente até colocá-las depois no vosso chat, no canto inferior direito do vosso monitor deve aparecer aí um chat, do qual podem já fazer essas questões. Fazemos então aceitar, cá importamos a nossa nuvem de pontos, como podem ver. Faço aceitar. E ela foi importada. Pronto, eu estou a ver aqui basicamente um bocado da nuvem de pontos. Eu vou aqui à edição novamente, vou aqui à parte do projeto, ficheiros, e vou aqui ao referencial Z, que é aqui a opção mover, e vou dizer que a minha nuvem de pontos está situada a 1,20 m, por exemplo, do referencial Z0. Quando eu faço aceitar, vai-me aparecer a envolvente exterior, entre aspas, pixelizada, com muitos pontinhos. Portanto, isto permite-me
rapidamente também fazer uma parte da modelação, que é chegar aqui à opção muros e divisões, faço uma parede exterior, construo da mesma forma uma parede exterior, sem me preocupar aqui com a de referência da mesma, digo qual é a espessura, 15 centímetros ou 20, aceito, aceitar, e agora dou contorno por cima da minha nuvem de pontos. Pronto, isto foi um levantamento que foi feito. Eu não vou estar aqui também com muito rigor, aqui a introduzir. Depois é uma questão, digamos, de fazerem o teste. Isto só é válido sempre que vos fornecerem um projeto com nuvem de pontos, obviamente. Se eu fizer aqui um 3D, vista 3D vê todos, cá está a nossa modelação a partir de um ficheiro de nuvem de pontos. Digamos que é o procedimento. Outra das coisas que também vos queria falar nesta fase aqui da introdução de dados, que tem a ver com a possibilidade de criar ou de importar um ficheiro IFC para poder fazer um reajuste qualquer do respectivo modelo. Vamos fazer aqui novo, vou chamar também EDTop. Vou dar portanto, o mesmo nome, chamar obra B. Okay, aceitar. E vou dizer que era uma importação automática do modelo CAD-BIM. O que é que isto me obriga a ter? Obriga-me a ter um ficheiro IFC. Esse ficheiro IFC, no fundo, tem que ser fornecido pelo arquiteto ou por alguém a partir de ficheiros ou a partir de aplicações como o Revit ou o Archicad, porventura poderei ter necessidade de o trabalhar. Portanto, então vou aqui buscar um ficheiro IFC, pode ser até este nosso que fizemos, eu acabei por o gerar também. Eu estou a importar o modelo IFC, como podem ver, em que depois me iria permitir. O nosso objetivo é que não haja aqui de redundância de trabalhos também. Portanto, nós estamos a recorrer ao IFC Builder para fazer a modelação 3D partindo de um pressuposto que nós não temos aplicações, ou melhor, não nos foi fornecido um projeto já com a modelação 3D feita. Porque a partir do momento em que eu tenho esse ficheiro com a modelação 3D feita, eu não tenho que recorrer ao IFC Builder. Portanto, já tenho o modelo feito. Fase seguinte, no canto inferior direito, como podem ver, e agora iria caracterizar os meus planos. Iria definir a minha laje, as minhas lajes todas. Poderia caracterizar e dar os nomes. Fazia o seguinte. Caracterizava as minhas paredes interiores, as paredes exteriores, a divisão virtual se existisse. Fazia o seguinte. Caracterizava os envidraçados. Fazia o seguinte. E terminar. Portanto, ele vai importar exatamente o modelo 3D como se nós o tivéssemos traçado aqui no IFC Builder direto, fazendo vista 3D de todos os pisos. Teria aqui o modelo 3D. Eu não fiz a caracterização dos envidraçados porque tinha que estar ali a definir o envidraçado, a tipologia e as respectivas dimensões, portanto não o fiz, foi propositadamente, mas era só para vos dar a indicação para que é que serve aquela opção de introdução de modelos CAD-BIM. Muito bem, vamos voltar só aqui, por último, ao nosso projeto que nós fizemos desde o início, o modelo 3D arquitetónico, com o objetivo de chegar ao fim do modelo. Portanto, eu tenho o modelo feito, temos o modelo iniciador de todo o processo de desenvolvimento de um projeto articulado com a plataforma BIM Cyber Center, onde eu vou ter vários intervenientes. Pretende-se com este projeto que seja um projeto colaborativo, multidisciplinar, com várias, e multi-utilizador, neste caso também. E então agora eu pretendo exportar isto para a plataforma BIM Cyber Center para tornar o mesmo disponível para a equipa de trabalho. Das duas, uma. Ou eu faço a exportação daqui e crio o projeto na plataforma BIM Cyber Center a partir diretamente do IFC Builder, ou previamente o gestor de projeto já criou o projeto na plataforma BIM Cyber Center, ou melhor, não me criou o projeto propriamente executado 3D. Criou foi a área de trabalho para todos os projetistas colocarem lá, digamos, os IFCs resultantes de cada uma das especialidades e a documentação complementar. Eu vou talvez fazer a partir daqui,
Portanto, podia fazer da plataforma BIM Server Center direto, vou fazer daqui, faço exportar, vou vincular isto a um projeto BIM. Reparem, eu dou o nome que entender, o que vai para a plataforma BIM Server Center é o IFC, vinculo a um projeto BIM, simplesmente eu tenho necessidade de selecionar o projeto, tenho que o criar, porque eu ainda não o criei. Então vou aqui à possibilidade de criar um novo projeto, vou dar o nome, EDTOP, vamos chamar 1221, o tipo de projeto vai ser, vou pôr provas, no vosso caso seria profissional, obviamente, ou de provas, também podia ser provas. Vou dizer que não estará visível e indico que estará fechado. Irei já demonstrar estas particularidades ao nível da plataforma BIM Server Center. Faço aceitar, criei o projeto novo, está selecionado o projeto, aceito, e o mesmo foi exportado diretamente para a plataforma BIM Server Center, como podemos verificar aí, diz exportação finalizada e faço aceitar. Gravo a obra ao nível do meu trabalho executado no meu PC em concreto, portanto, e agora poderemos visualizar na plataforma BIM Server Center o trabalho. E digamos, o coordenador de projeto irá, digamos, criar a sua equipa de trabalho. Para isso, vou aceder novamente à plataforma BIM Server Center, vou aqui à parte de projetos, e na parte de projetos, como podem verificar, já tenho aqui o EDTOP 1205-2021, que foi precisamente este projeto que eu criei diretamente do IFC Builder. Como este projeto foi criado diretamente do IFC Builder, eu tenho a possibilidade de consultar o modelo a partir precisamente da exportação que foi realizada. E cá está o modelo arquitetónico. Muito bem. Só que eu tenho necessidade, e agora é que eu vos vou falar da equipa de projetos, da equipa do projeto. Para isso, seleciono o projeto. Cá em cima, no canto superior direito, diz aqui, equipa de trabalho. E na equipa de trabalho, eu posso convidar determinados intervenientes. Isto é, posso convidar dentro do mesmo espaço físico ou não, então noutro local qualquer, noutro gabinete qualquer, posso convidar projetistas. Posso convidar, por exemplo, neste caso, um colega, faço o seguinte, digo que ele vai ser um utilizador, indico que o mesmo é colaborador, reparem que eu vou aqui dar privilégios sobre o respectivo ficheiro. Eu vou dizer ao convidar que ao ser colaborador ele pode visualizar, adicionar e modificar os ficheiros do projeto. Portanto, se eu tornasse como colaborador, ao convidado, neste caso, ele não ia ter permissões para trabalhar sobre o mesmo, está bem? Tem permissões para ver única e exclusivamente, tá? Faço aceito o seguinte. Posso, inclusive, também definir as áreas que eu pretendo que ele tenha intervenção. Neste caso concreto, vamos imaginar, olha, vai trabalhar a análise estrutural, vai fazer a parte da estabilidade. Faço o seguinte, envio o convite, será recebido no e-mail do colega a respectiva solicitação para trabalhar e para fazer a estabilidade. Vai fazer aceitar, obviamente, e passará a estar disponível para os vários intervenientes e por aí fora. Portanto, agora faria aqui convidar um novo utilizador para fazer as hidráulicas e por aí fora. Pronto, seria esse o propósito. Na parte da dashboard, nós conseguimos ver a evolução, conseguimos ver as notificações, consigo ver a equipa do trabalho, consigo ver o historial, o desenvolvimento, em que fase é que foram colocadas os IFCs na plataforma BIM Server Center, etc. Muito bem. Vou assim, desta forma termino a minha apresentação.